de arquiteturas ou fracamente acopladas ou fortemente acopladas. Estamos falando de arquitetura, estamos falando da camada física, da camada de massa. Nós estamos falando da estrutura física da nossa rede aqui, do nosso sistema distribuído. Bom, dentre os vários modelos aqui, né, nós temos o modelo de mini computadores, né, que é os modelos lá da década de 70 e 80, ok? Que se baseavam geralmente em computadores de pequeno porte, com mainframes instalados, acoplados aí. Bom, mas nós temos que falar mais aqui, entender melhor como funcionam as arquiteturas novas, né? As arquiteturas que estão aí hoje em uso. Nós temos o modelo de estação de trabalho e servidor, onde nós temos, né, o uso de computadores pessoais, desktop pessoais, e os servidores, né, servidores em geral. Lembrando, nós temos algumas vantagens e desvantagens em cada uma dessas arquiteturas. Dentre elas, né, nós podemos citar aqui a adaptação à necessidade do usuário, já que o processamento ele pode ser local, ok? Já que aquela estação de trabalho tem sua capacidade de processamento, a sua capacidade de armazenamento, né? Temos um tempo de resposta previsível, baseado nessa execução local, ok? Então, com isso a gente ganha em mobilidade e flexibilidade, né? Lembrando que na sua arquitetura desse modelo de estação de trabalho, servidor, cliente-servidor, né, nós temos uma questão importante aí, né, que é a diferenciação entre o servidor, né, na arquitetura nós temos uma diferença tanto de hardware quanto de software entre os servidores e os computadores pessoais aqui, ok? Bom, lá nas desvantagens, né, nós temos um pouco uso dessas máquinas, dessas estações de trabalho. A gente tem aqui processamento ocioso, que poderia ser aproveitado de alguma forma, ok? Essa é uma desvantagem. Nós estamos trabalhando com um bloco de servidores, estamos trabalhando com compartilhamento de servidores, né? Isso não favorece a segurança da informação, né? E também temos a centralização, já que nós temos as estações de trabalho e servidores, nós temos o que? Na sua arquitetura, todo o processo de troca de mensagem em rede, ela se dá numa única direção, num único ponto, que pode transformar a nossa rede lá num ponto de falha, num gargalo, né? Já que o fluxo da informação ela tem uma única direção, ok? Beleza, deixa eu falar isso aqui hoje. Bom, nós temos um segundo modelo, que é o modelo do banco de processadores, né? Nós temos os thin clients, por exemplo, os terminais bulks, né? Onde nós temos aqui o banco de servidores, tá? Que é responsável pelo processamento dessas máquinas. Dentre as vantagens e desvantagens, nós temos aqui, né? O processamento, ele é bom para o processamento numérico. Há um melhor aproveitamento desse processamento, já que esse processamento é compartilhado, ok? Entre todas as máquinas. Então, uma máquina que talvez esteja usando mais processamento ou menos processamento, ela provém de uma única fonte. Então, o gerenciamento de processamento ele é mais efetivo. Mas nós temos a demanda por processadores, né, que é muito grande, né? Conforme a gente, para ter escalabilidade, a gente precisa sempre estar aumentando esse poder de processamento. E não é recomendado o processamento interativo entre cliente e servidor mesmo, as trocas de mensagem cliente e servidor, ok? Bom, sequência aí nós temos então o modelo híbrido. O modelo híbrido ele une esses dois modelos, né? Que é o uso de estação de trabalho e terminais, bancos de processadores e servidores, ok? Uma das vantagens é o próprio aproveitamento dos recursos, né? O aproveitamento das máquinas ociosas. Ela acaba que une as vantagens, ele acaba que une as vantagens dos dois modelos, já que nós fazemos uso dos dois
processamento para do banco de processadores para os team client, ainda é possível, através, por exemplo, de um cluster, a gente aproveitar aquele processamento ocioso de máquinas que tem esse processamento local. Então a gente faz aí uma junção de vantagem entre os dois modelos. Depois nós temos o modelo integrado, né, que ele faz uso lá dos servidores em geral, né, dos desktops, terminais e mainframes. Né? Então, empresas que têm equipamentos antigos, ela pode fazer uso desses equipamentos ou recuperar esses equipamentos de alguma forma. Bom, então nós temos lá, né, as mesmas vantagens da estação de trabalho do servidor, né? Nós temos o uso da capacidade do sistema. Desvantagens, nós temos complexidade de gerenciamento, né? Porque nós temos diferentes arquiteturas, nós temos diferentes modelos de processadores, né? CISC, RISC. Então a gente gerenciar isso é difícil. O gerenciamento ele é falho, pode ser falho. E ele é incômodo aos usuários, né? Já que a estrutura, a arquitetura, ela se difere entre os seus componentes, né? Então isso pode causar algum incômodo aí, ok? A gente pode implementar ele baseado em Sprite ou Amoeba. Lembrando que esse Amoeba aqui, ele foi desenvolvido lá na Universidade de Holanda, não me recordo o nome agora, mas foi desenvolvido lá pelo Tenenbaum, né? Ele mesmo lá da nossa bibliografia básica de redes não de sistemas distribuídos, deve ser também de redes, deve ser também de sistemas operacionais. Bom, depois nós temos um modelo baseado em objetos, né, que ele usa a arquitetura básica de trabalho do servidor, né, ela tem a ideia de trazer uma arquitetura híbrida também, né, mas quais são os objetivos dela? Organizar o modelo orientado a objetos, já que a gente pode fazer herança de classes, né, e tudo mais. Ela é de difícil implementação, né, já que baseado em objetos, né? O gerenciador de objetos ele é complexo e a migração dos objetos também ela se torna menos ela tem que ser melhor gerenciada para que ela funcione de fato, ok? Tem que ser melhor gerenciada para que funcione de fato. Mas nós temos aí a facilitação da migração de processos, visão uniforme de todo o sistema, o que traz a ideia lá de transparência, né? O sistema único e coerente, lembra lá da frase do Tenenbaum, né? E engloba o caso das estações ociosas também, né? Então ele faz uso daquele modelo híbrido lá que a gente viu. Bom, nós temos os exemplos lá do Amoeba, né? O MET, e com migração de processos, o Arduino e o Emerald, ok? Todos esses aqui são sistemas operacionais distribuídos. O Amoeba, ele é um sistema operacional distribuído, porém ele ainda está no âmbito da pesquisa, porém também a última atualização que a gente tem deles data de 2001, então nem se sabe se esse projeto vai para frente. Bom, então, só fechando esse primeiro contexto aqui, né, nós vimos lá as arquiteturas. Quais são as arquiteturas sendo distribuídas? Né? Nós temos os modelos compostos, híbridos, nós temos os modelos de estação de trabalho servidor, compartilhamento em geral, temos o orientado ao objeto, né? E temos o modelo composto, que usa tanto aquele modelo com estação de trabalho e aproveitamento até de equipamentos antigos, lá dos mini computadores, mainframes e tudo mais. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Esse começa nos slides, eles começam no nota de aula 3. Nota de aula 3. Mas lembrando que para estudar é melhor vocês pegarem aquelas notas de aula no PDF lá, lembra? Tem aquela apostila no PDF. Eu sugiro que estude por elas, porque
implementados que a gente realiza aqui, ok? Agora a gente vai falar um pouco de projeto de sistemas distribuídos. O projeto de sistemas distribuídos ele deve atender a 5 características essenciais, né? A transparência, a flexibilidade, confiabilidade, performance e escalabilidade, ok? Bom, começando lá pela transparência, a transparência ela tem alguns níveis, né? Ela tem transparência à localização, né? Transparência quanto à migração. Então vamos só entender. Bom, o que é a ideia da transparência? Esconder os usuários do fato deles estarem tratando com o sistema distribuído. Ou seja, a gente está falando, se a gente pegar a definição lá de Tenenbaum, um sistema único e coerente. Deve-se apresentar o usuário como um sistema único e coerente. Ok? E fazer com que o sistema pareça transparente não só para o usuário, como para os programas. Então nós temos 2 níveis, que é o nível usuário e o nível sistema. Ok? Lembrando que o nível de usuário é mais fácil de implementar, o nível de sistema é mais complexo de implementar. Vamos lá para os conceitos aí. Então, o que significa essa transparência, né? A transparência significa que o usuário o usuário ou o sistema, dependendo do nível que ele é implementado, não precisa saber de onde provém o recurso. Ok? Essa é a ideia da transparência. Então nós temos lá como exemplo de transparência o NFS, né? Vocês implementaram lá nos primeiros dias de aula. Bom, nós temos então a transparência quanto à localização, né? Onde nós temos que esconder do usuário onde estão esses arquivos, ou ocultar do usuário, né? Onde estão os arquivos ou a base de dados nossa. E nós temos o nível de hardware onde nos fala, nos oculta ou nos dá a transparência de um banco de processadores, por exemplo, ou de estar trabalhando com um cluster, por exemplo. Ok? Bom, o que não é aceitável no quesito transparência é o endereçamento, ou seja, máquina 1, 2 pontos, prog C, ou seja, eu estou mostrando de onde provém determinado recurso. Isso é inaceitável para a aquisição da transparência. Bom, então eu tenho lá um exemplo de transparência de localização. O usuário ele não enxerga, ele não verifica onde está o servidor de arquivos, onde se localiza o servidor de impressão, se isso é em 1, 2 ou 10 máquinas. Isso não importa para o usuário. Depois nós temos a transparência quanto à migração. Então nós temos 2 servidores com um de jogos aqui, um de trabalho, e se nós quisermos migrar esses servidores ou trocar esse serviço de lugar, nós conseguimos fazer isso sem que o usuário perceba, ou sem que o sistema perceba, ok? Já que a gente pode implementar ele em 2 níveis, não é isso? Falei lá no começo? Então, né, nós temos aqui a ideia, vamos lá. Então, eu migrei meu servidor de impressão, né, ou excluí meu servidor de impressão. Quem faz isso agora é o próprio servidor de arquivos. O usuário está transparente, ou seja, ele não vai precisar fazer nenhuma configuração para que aquele serviço continue funcionando. Isso é automático, ok? Essa é a ideia. O outro tipo de transparência é o que a gente chama de transparência quanto à replicação. O que é a transparência quanto à replicação? Né? O usuário não percebe que existe mais de um servidor prestando determinado serviço a ele. Então nós temos aqui um servidor 1 e um servidor 2, né? onde o servidor 1 replica os serviços do servidor trabalho e o servidor 2 ele replica os serviços do servidor 1. E isso é transparente para o usuário não percebe essa replicação aí, ok? E também, né, o balanceamento, claro. Nós temos a transparência quanto à concorrência, né? Ou seja, para o usuário deve estar transparente que, né, 2 ou mais pessoas estejam usando o mesmo serviço. Isso não
aquisição de um software, por exemplo, tá? E eles vão estar executando isso de forma paralela, como por exemplo o uso de pipeline. Vocês já estudaram lá em arquitetura de computadores e já estudaram e vão estudar também em sistemas operacionais. Ok? Bom, então, primeira característica do sistema distribuído: transparência, né? Qual que é a próxima? Flexibilidade. A flexibilidade nos diz que nós podemos utilizar diferentes padrões de hardware e de software e ainda assim estabelecer a conexão de forma uniforme, ok? Nesse sentido, nós temos dois modelos. Nós temos o kernel monolítico, né? O kernel monolítico ele possui menos transparência, e o microkernel, ok? Bom, vamos ver cada um deles aqui. O kernel monolítico, então, ele usa de um sistema único e coerente, né? Onde nós fazemos todo o processo de gerência de arquivo, diretório de processo, ok? Enquanto que no microkernel nós podemos implementar isso ou não de forma separada. Então nós temos lá um controle de usuário, servidor de arquivo, servidor de diretório, servidor de processo, onde esses serviços não são executados diretamente no kernel. Ele é executado na camada de middleware. Para quê? Para fazer com que a gente passe a ter coerência. A flexibilidade então nos possibilita acessar diferentes plataformas um mesmo serviço, de diferentes plataformas que são o mesmo serviço, ok? Depois nós temos outra característica do sistema distribuído, que é a confiabilidade, né? A confiabilidade ela nos remete à disponibilidade do sistema. Lá em sistemas distribuídos, lá na definição de Tenenbaum, né, nós falamos que o sistema distribuído ele tem que ser tolerante a falhas. A característica que traz essa possibilidade é então, né, a nossa confiabilidade, o sistema sempre estar disponível, né? Através do quê? A maioria das vezes através da replicação, da redundância, o uso de mais servidores para garantir que, mesmo com a presença de falha, nosso sistema distribuído continue operante, ok? Ele traz também a ideia da segurança, né? Recursos devem ser protegidos, né, contra acessos não autorizados, tolerância à falha. E também com isso nós trazemos outra característica lá para a nossa transparência, que é a transparência de falhas. A transparência de falha, ela nos diz o seguinte: mesmo com a presença de falhas, de a falha de um servidor, por exemplo, o nosso sistema continua operante sem que o usuário perceba esse redirecionamento, ok? Bom, depois nós temos a performance. A performance nos remete a três condições específicas: tempo de respostas, né, ou throughput, e o benchmark, né? Tudo isso nos fala, né, de qualidade de acesso, nos fala de o uso, o aumento, nos remete também a outra característica do sistema distribuído, que é a escalabilidade, ou mesmo com o crescimento do meu sistema distribuído, ele mantém a performance ou ganha em performance. Um exemplo disso são os sistemas de compartilhamento de arquivo peer-to-peer, onde ocorre, né, o uso, quanto maior o uso do sistema, né, quanto maior o uso do sistema, maior a performance dele, ok? Então, mesmo com o crescimento da minha rede, o crescimento dos meus serviços, né, o meu desempenho, a minha performance, ela não pode cair. E por último nós temos então, né, como já falei aqui, a escalabilidade. O sistema distribuído ele deve permitir expansão em termos do número de usuários, em termos de recursos, e mesmo assim manter a performance, né? Bom, lembrando que esse crescimento também ele tem que ser gradativo e planejado, né? Não é só implementar e achar que a partir daí a gente pode crescer exponencialmente e o sistema vai se manter com performance. Não, isso tem que haver um projeto, claro. A escalabilidade talvez seja uma das características do sistema distribuído
mais difícil de ser implementado. Ok? Alguma dúvida aqui? Está muito rápido? Tem que ser rápido hoje. Não tem jeito. Bom, nenhuma dúvida, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Até aqui, então, nós estávamos falando, o primeiro, lá da arquitetura. Segundo, nós falamos um pouco aí dos conceitos gerais de sistema distribuídos, ou seja, quais são as características que o sistema distribuído deve implementar. E agora a gente vai falar especificamente do software distribuído. O software distribuído também ele pode ter dois modelos: o software que ele é fracamente acoplado e o fortemente acoplado. Lembrando, só para a gente relembrar, lá em hardware, quando a gente fala de software fortemente, de hardware fortemente acoplado, a gente está falando especificamente talvez de um banco de processadores, ok? E estamos falando de hardware fracamente acoplado, onde a interligação deles se dá através das redes de computadores. Bom, no caso de software fracamente acoplado, é onde não existe uma dependência grande entre os sistemas, ok? Por exemplo, nós estamos falando de uma arquitetura cliente-servidor. Na arquitetura cliente-servidor, você tem diferenciação entre o software servidor e o software cliente. Diferente, por exemplo, do sistema de arquivo peer-to-peer, onde não há diferença entre software servidor e software cliente. Ele é único. Bom, e aí, no fortemente acoplado existe uma dependência maior desse software. Se há uma dependência maior, a gente perde flexibilidade, concorda? Se há uma dependência maior do software, ou seja, o software tem que estar interligado de forma mais comum, ou seja, o sistema de arquivo peer-to-peer, a troca de informação, a troca de dados, ela se dá de que forma? O software cliente ou servidor, no caso é um software, ele só troca informações com aquele tipo de software, ok? Neste caso a dependência é grande, porém nós temos uma flexibilidade menor. Quando a gente está falando de software fracamente acoplado, por exemplo, eu estou falando, por exemplo, de um browser, onde eu não tenho uma dependência do uso ou escolha de um determinado browser para poder acessar determinado serviço, determinado recurso. A dependência é menor. Então esse software é fracamente acoplado, não há muita dependência. Enquanto lá com fortemente acoplado, a dependência ele é maior. Então aqui nós temos lá um exemplo, uma rede de comunicação com seus servidores, e as estações de trabalho lá. Então aquele modelo, cliente-servidor. Depois nós temos o software lá, que é fortemente acoplado. O uso, por exemplo, lá do banco de processadores nos exige em alguns momentos a utilização de um software específico, um software de gerenciamento, de troca de processos. Então, nós temos uma dependência maior, uma flexibilidade maior, uma flexibilidade menor, ok? Com essa flexibilidade menor, então, nós temos um software fortemente acoplado. Bom, o que é um sistema distribuído, então? O sistema distribuído, ele está uma camada acima de redes. Se nós não implementamos as redes, se não temos uma rede bem implementada, o uso ou a transformação dessa rede num sistema distribuído, ela se torna um problema sério. Bom, o sistema distribuído, então, a forma como ele é apresentado é a seguinte: nós temos a camada de rede, vamos falar aqui dos componentes do sistema distribuído. Nós temos aqui, inicialmente, o hardware,
sistema operacional local. E aí acima do sistema operacional nós temos uma camada de gerenciamento desse sistema distribuído. Ou uma camada que integra o nosso sistema distribuído. Que camada que é essa? Camada de micro. A camada de micro. E depois nós temos as aplicações, né, específicas. Que podem estar rodando em uma ou mais máquinas. Ok? Então nós temos aqui o exemplo de um sistema distribuído, né, convencional. Então, arquitetura do sistema distribuído, componente do sistema distribuído, geralmente a gente tem camada de rede, sistema operacional que integra cada uma das máquinas, a camada de middleware que representa o sistema distribuído. E as aplicações, então, vão ser executadas no sistema distribuído. Ok? A ideia do sistema distribuído é o compartilhamento, né, de informações, tanto a nível de software, o compartilhamento de serviços, o compartilhamento de dados, né, ou mesmo o compartilhamento de processamento e o compartilhamento de dispositivos em geral. Bom, mas quando a gente fala especificamente dos sistemas de arquivos distribuídos, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de como vai se dar, ou como vai se representar o sistema distribuído. Bom, o sistema distribuído, ele tem dois componentes específicos, né? Além, é claro, do servidor de arquivos. O servidor de arquivos, ele gerencia, o servidor de arquivos, ele armazena as informações, armazena os dados, o storage, por exemplo. Isso é gerenciado, né, por dois serviços específicos, que é o serviço de arquivos, que atribui aos arquivos, né, as suas propriedades, né, a sua formatação, né, a sua extensão, especifica nomes, tudo mais. E nós temos o serviço de diretórios, né, que dá os direitos de uso de determinados arquivos específicos. Bom, isso aqui, esses dois serviços, na verdade esses três serviços, né, o servidor e os dois serviços, eles podem estar em máquinas, uma única máquina, né, ou rodando em máquinas diferentes. Ok? Então a gente consegue implementar a ideia de sistemas distribuídos. Aí eu vou lembrar, quando eu estava falando aqui lá de flexibilidade, a gente falou do kernel monolítico, né, que é um único kernel. Então, por exemplo, se nós tivéssemos isso aqui numa única máquina, nós estamos falando de um kernel monolítico. Se nós temos isso em máquinas distintas, em máquinas separadas, nós estamos falando de microkernel. Ok? Para cada serviço, né, eu tenho uma máquina específica, um kernel específico. Ok? Bom, então vamos lá. Qual que é a interface do nosso serviço de arquivos?
Então, depois que eu tenho o arquivo, eu tenho que verificar como ele vai ser alterado, né? Ou como ele vai ser editado, né? Então, nós temos algumas propriedades. O arquivo ele pode ser um tipo create, né? Criação e leitura, onde eu consigo fazer as modificações no arquivo, ou o arquivo pode ser um tipo de arquivo imutável. Nada se pode fazer no arquivo. Baseado nessas informações, então, nós podemos colocar isso, né? A forma ou as semânticas específicas, como vão ser feitas essas alterações. Deixa eu olhar para a semântica, depois a gente volta aqui, né? Dentro dessas semânticas, nós temos 4 semânticas específicas. Nós temos a semântica em Unix, onde cada operação realizada sobre o arquivo torna-se visível para o usuário no mesmo instante em que a alteração for feita, né? Com isso, nós temos uma desvantagem que é a transferência em rede, né? A alta taxa de transferência em rede. Nós temos uma semântica que é a semântica de exceção, ou seja, nenhuma mudança fica visível até que o arquivo seja fechado, ok? Nós temos os arquivos imutáveis, né? Que esse aqui especificamente a gente está falando lá dos arquivos que não podem ser de forma alguma alterados, ok? E temos as transações atômicas, que é o que a gente fala do tudo ou nada. Lembra lá ou seja, o algoritmo ele tem que iniciar e ele só é finalizado, só é salvo se você chegar no fim do algoritmo. Aí a gente está falando aqui do processo, por exemplo, de um saque no caixa eletrônico, né? Ou seja, aquela informação só será salva, só será registrada no banco de dados caso você faça o processo todo. Se a energia acabar em algum momento daquele, o sistema é todo restaurado. Não é assim que funciona a caixa eletrônica de banco? Você quer fazer um saque lá, de repente, naquele momento que você realizou o saque, fez o pedido do dinheiro, se naquele momento acabar a energia, o dinheiro não foi emitido, né? Ou seja, nada foi feito, nada foi registrado em banco de dados, ou seja, tudo volta ao seu estado inicial. Alguma dúvida? Quais são as vantagens então do uso de servidores de arquivos? Economia, né? Já que nós não precisamos nas estações de trabalho ter armazenamento local, né? Isso nos garante a possibilidade de aquisição de máquinas com um investimento menor. O próprio compartilhamento das informações, né? E ao próprio gerenciamento, já que a gente está falando de servidores centralizados. Mobilidade de usuários, né? Já é possível com alguns serviços o usuário ganhar em flexibilidade. Base para a implementação de outros servidores, ok? E melhor adequação do uso de equipamento de alto custo, melhor aproveitamento dos recursos e de servidores, viu? Então fique claro isso, porque quando a gente tem esse modelo que ele é cliente-servidor, a gente perde no uso das máquinas dos clientes, né? A gente muitas das vezes tem lá processamento ocioso. Dentre esses problemas, né, aquelas vantagens traz algumas desvantagens, que é a própria segurança, já que a gente tem o compartilhamento das informações. Confiabilidade, né, baseado em hardware. Estou falando especificamente do hardware do servidor, disco, falhas em disco e tudo mais, e softwares, né, o próprio controle de concorrência, como ele é feito, né, lembrando lá no NFS. Né? Nós temos uma forma de fazer o tratamento dos arquivos, e lá especificamente a gente está falando de uma semântica em Unix, onde uma alteração lá no NFS ela só é possível para o primeiro que abriu o arquivo, independente de quem for o usuário. Ok? E nós temos também um problema com o desempenho, já que nós estamos falando de centralização de informação, né? Ou seja, nós estamos transformando o fluxo, a gente está levando o fluxo das informações para uma única direção, para um único lugar. Né? Lembrando que isso mesmo que haja a replicação de arquivos e tudo mais, tá? E
E o software que ele é diferente lá na sua composição com relação a... Ele é um kernel monolítico, né? Onde ele tem diferença entre o software servidor e o software cliente. Bom, em relação ao desempenho, nós também temos um problema de tempo de resposta. Apesar do tempo de resposta ser previsível, já que o processamento é local, acesso dos clientes, né? Aí nós temos concorrência, carga de trabalho, que nós temos que trabalhar com o quê? Como a gente garante que esse serviço seja melhor implementado? Através do balanceamento. Ok? Que a gente consegue através dessa ferramenta aqui, por exemplo, sistemas Linux. Busca de informações do disco, uso da cache, né? Ou seja, como eu vou tratar, como eu vou buscar meu arquivo, quem vai editar meu arquivo, onde que eu vou fazer as modificações do arquivo, na cache do servidor ou na cache do cliente, né? E aí a gente tem diferenças. E divisão de responsabilidades, ok? Isso não acontece, isso não é um problema, não acontece em servidores centralizados. Tem problema isso aqui? Então vamos lá, servidores de arquivos distribuídos. Bom, nos servidores de arquivos distribuídos, nós temos duas formas, né, de implementar. Uma é trazer todo, né, nós temos aqui o lado servidor e aqui o lado cliente. Então nós temos duas formas de fazer o acesso, né? Lembrando que a informação está aqui no disco do servidor. Nós podemos fazer todas as alterações aqui na memória principal, na cache lá do meu servidor, ou posso trazer meu arquivo para a memória principal do cliente, para a cache do cliente. Então, de cara a gente pode já verificar algumas vantagens e desvantagens aqui. Primeiro, se nós estamos falando, né, do acesso no servidor, nós temos um fluxo de troca de mensagens em rede. Ok? Nós temos um fluxo aqui. Nós temos também a necessidade de um servidor, né, com uma capacidade elevada, visto que a gente tem que implementar no sistema distribuído a escalabilidade. Ou seja, e dentro da escalabilidade também digo que nós temos que ter a transparência, a concorrência. Para ter a transparência e a concorrência, então eu não posso ter também a queda de performance. Então a gente tem que ter uma cache aqui, né, bastante elevada para conseguir que todos os meus clientes acessem os arquivos através desse ponto. Então, nós temos essas desvantagens aí. Porém, nós temos outras desvantagens baseadas no acesso na memória principal do cliente, lá na cache do cliente. Eu tenho também o tráfego em rede, que ele acontece duas vezes, né? Quando eu trago o arquivo ou parte do arquivo que eu quero editar, né? Eu trago parte do arquivo que eu quero editar para a memória principal do cliente. Aí aqui, dentre as vantagens, como chamou? Dentre as vantagens, eu tenho que meu cliente também ele precisa ter o seu armazenamento local. Então a gente não pode fazer uso aqui, por exemplo, de terminais bulbos. Já que todo o tratamento da informação, toda a alteração da informação, ela acontece no cliente. Então essas máquinas também elas precisam ser dotadas de memória principal e memória secundária lá, opcional, o HD lá do cliente. Tem ainda o tráfego de rede, trago o arquivo ou parte do arquivo. O difícil o algoritmo, difícil é a implementação do algoritmo, que qual a parte do arquivo que eu preciso fazer com a minha cache, já que cache é um sistema,
um meio de informação ainda caro, né? E muito escasso, pequeno com relação ao tamanho dos arquivos. Então, a gente precisa ter esses cuidados. E também a forma que esses arquivos vão ser alterados, visto que, como que vai ser qual a semântica que eu vou usar aqui para poder fazer a atualização do arquivo lá no meu disco do servidor. Eu tenho a semântica em Unix, que ela implementa no mesmo momento em que eu fizer a edição, a semântica em Unix. Isso faz o quê? Isso geraria um tráfego elevado de rede, ou seja, toda alteração ela é instantaneamente relocada lá no servidor. Nós temos a semântica de sessão, onde, ótimo, beleza, só vou alterar o arquivo no momento que eu fechar o arquivo. Perfeito. Mas aí nós temos o problema da inconsistência. O segundo usuário acessando aquele arquivo, acessando aquele banco de dados desatualizado. Ok? Nós temos a possibilidade de arquivos imutáveis, então, talvez uma das formas aí de se tratar, onde o arquivo ele pode ser só lido, somente leitura, né? E a gravação dele se dá em um outro arquivo, um outro nome. E nós temos também a possibilidade da transação atômica, mas ainda temos o problema da inconsistência do arquivo lá no servidor. É um problema sério, olha só. Imagine aí uma conta conjunta bancária, uma conta conjunta onde duas pessoas estão utilizando diferentes caixas eletrônicos e tentando fazer um saque, né? Então, aí, como que é feito o salvamento desses arquivos? Precisa ser muito bem pensado, muito bem tratado, para que não haja falhas, para que não haja inconsistência, ok? Com isso, o uso da cache nos vai trazer alguns parâmetros. Que parâmetros são esses, né? Nós temos lá os parâmetros de como nós vamos tratar a consistência dos arquivos na cache, através lá, por exemplo, de um controle centralizado. O que é um controle centralizado? O controle centralizado nos remete àquele algoritmo do metade mais um, vocês lembram? Ou seja, eu tenho um conjunto de servidores. Quando eu vou fazer a replicação do arquivo, o que eu faço? Eu faço a replicação em metade mais um. O servidor que eu fiz a atualização e replico ele em sua metade mais um. Onde então 3 servidores vão ter aquele arquivo atualizado. Quando eu faço o acesso, eu também o faço através do controle centralizado, o uso do algoritmo de metade mais um, onde eu busco o arquivo nos todos os servidores e verifico a última versão dele. Então, naqueles servidores em que ele contém a última versão do arquivo, é onde eu acesso, né? Esse algoritmo de metade mais um, que é para descobrir qual que é? O que tiver mais, tiver 50% mais do que é a versão atual. Mas a replicação também ela passa pelo mesmo algoritmo. Então, mas só que na hora de gravar o arquivo, eu verifico quais são esses servidores que estão mais viciosos no momento. Então, no caso, ele vai usar 2 vezes. A primeira vez que descobrir qual que é o último, e para o acesso. Para replicar. Isso, para replicar primeiro e depois para o acesso eu verifico quais a última versão. Mas primeiro ele precisa saber qual que é o último. É um ciclo. Sim, mas suponhamos que você vai criar um arquivo. Primeiro você criaria um arquivo. Então, como você replicaria esse arquivo? Eu não tenho um arquivo metade mais um. Depois que eu quero alterar o arquivo, eu vou fazer a leitura do arquivo. Então ele vai verificar a versão. Lembrando que nós temos o arquivo ele tem 2 nomes. Um que tem ele é acesso para programador, usuário em geral, que é o nome e a extensão dele lá, e nós temos o nome binário, né? A verificação se dá através desse nome binário, ok? Que ele é particular do sistema, um recurso particular do sistema, o acesso a esse nome. Isso.
replicou no servidor, ele salvou no arquivo no servidor S1 e replicou nos servidores S2 e S3. Depois vai fazer a leitura, claro, ele vai fazer em um desses servidores. Suponhamos que ele venha fazer essa leitura através do servidor S1 mesmo. Ok? Quando eu vou salvar esse arquivo novamente, ele pode fazer a replicação agora, por exemplo, não necessariamente nos mesmos servidores, ele pode fazer em servidores diferentes. Desde que seja 50%. É 50% mais um. Então, no próximo acesso, o único lugar que ele não pode acessar o arquivo é nesse servidor aqui. Uma terceira vez que eu estiver usando, pode ser que é a primeira vez que eu esteja usando, acesse novamente aqui o S1. E aí agora eu vou salvar no servidor 3 e servidor 4. E o servidor 2 não vai ter mais atualização. Então ele vai depender, o algoritmo também ele tem que fazer o esforço de procurar para aquele servidor que esteja em menor uso, esteja mais ocioso. Então ele tem um algoritmo para procurar o processamento dos outros servidores, então, para descobrir qual está mais. A própria carga de rede. Por exemplo, serviços como o NIS, né, ele traz informações gerais de rede. Então, através desse tipo de gerenciamento, por exemplo, você já consegue estabelecer ali o fluxo de informação, a própria capacidade de cada um daqueles servidores. Você pode configurar um dos servidores para ser prioritário, mesmo ele. Pode, o master. Você pode ter um servidor como master e os outros para replicação. Mas aí o que acontece? Você vai estar trabalhando de forma mais centralizada. Quer dizer, ele é mais fácil de implementar. Quando tem poucos servidores igual a ele, é ruim. Quando tem, por exemplo, 50 servidores, é bom ter um master. Não sei, pode ser pior. Porque se você tem 50 servidores, possivelmente você tem uma infinidade de clientes. E se você tem um master, esse cara, ele vai aquele master, suponhamos aqui um S1, que seja um master, então toda vez que eu salvo, eu tenho que salvar nele, eu estou transformando o fluxo da informação nesse ponto aqui em um gargalo, um estrangulamento. Então, você pode ser um problema. Aí até eu já vou falar o contrário para você. Talvez se você tiver menos servidores, talvez até o uso do master, em termos de gerenciamento, seja oportuno. Mas, lembrando, com o uso desse processo, o gerenciamento ele se torna mais difícil, a implementação ela se torna mais difícil, né? E por aí vai. Bom, nós temos lá o write-through, né? Onde o valor é mantido lá na cache e já é enviado imediatamente para o servidor lá. Depois nós temos a escrita retardada, onde nós adotamos um tempo de replicação ou um tempo de atualização, e aí o tempo é de acordo com a ideia do programador lá. Por exemplo, de 30 segundos lá eu vou fazer a atualização da cache lá. O write and close, né, que usa lá a semântica de sessão, né, ou seja, ele só é alterado a partir do momento que ele é finalizado, ele é fechado, e o controle centralizado a gente já falou aí. Bom, como a gente está falando aqui de servidor de arquivo distribuído, nós estamos especificamente falando no compartilhamento de informação, compartilhamento de dados, compartilhamento de arquivos em geral, né? Com isso a gente precisa ganhar de alguma forma, que é através da replicação, que é o que vai garantir que características sendo distribuídas. Confiabilidade, não é isso? A replicação, então, estava aqui, traz aumento da confiabilidade, ele vai trazer performance também, né? Ele vai trazer performance se a gente implementar junto da replicação aqui, nós implementarmos o balanceamento, que geralmente acontece muito de se implementar a replicação só como tolerância a falhas. A ideia geralmente é implementada com tolerância a falhas. O ideal é que a gente faça, implemente junto da replicação o balanceamento. Eu poder usar esses dois servidores que estão atualizados, que estão com os arquivos atualizados.
ganha com o balanceamento também. A replicação, então, muitas vezes ela não acontece baseada em balanceamento, ela só traz a replicação para que um servidor, né, se fala muito lá em espelhamento, ótimo, funciona, é funcional, mas a gente pode fazer uso de outras nuances aí. Para a transparência, nós temos um aspecto chave aí, que é a transparência. Para a replicação, nós temos a transparência, né? Por que transparência? Justamente para isso, balanceamento de carga, balanceamento de troca de mensagens, né? Ou seja, como eu sempre disse lá, né? 2 burros carregando uma carroça é melhor que 1, né? Bom, então, nós temos uma preocupação, até que ponto o usuário tem que saber que um arquivo está replicado? Lá no Dropbox, vocês sabem quantos servidores dos seus arquivos estão replicados? Alguém já teve algum problema de acesso? Acessar o arquivo não está lá disponível? Né? Mas diariamente esses servidores apresentam problemas. A rede apresenta problema, então, mas a gente não tem essa preocupação. Nós não temos, né, nem muitas vezes, nem a análise de performance, né? Geralmente ela é uma só, e nem esse problema de falhas, né? E pode ter certeza que algum dia um determinado servidor continha um arquivo seu lá apresentou falhas no momento que você estava usando. Mesmo assim, ele ainda estava disponível para você. Eles devem participar de alguma forma do processo de aplicação, ou o processo tem que ser automático? Não, nós temos que, a gente está falando de um processo automatizado, né? Ou seja, lá no Dropbox, lá, quem gerencia as contas lá não tem que ficar lá definindo para onde um serviço, um arquivo seu deverá ser replicado, qual servidor deve ser replicado, para onde ele deve ser enviado, né? Isso tudo quem gerencia é o próprio sistema distribuído, né? Bom, a replicação ela pode acontecer de diferentes formas, né? Ou na verdade 3 formas específicas, que é a replicação explícita de um arquivo, no momento em que ele é gravado, ele já é replicado. A replicação retardada, onde, por exemplo, um arquivo ele só vai ser replicado quando todos os computadores estão ociosos. Então, uma firma que trabalha em horário comercial, depois seus servidores ficam ociosos. Então, você programa uma replicação para aquele momento, para ser realizada na madrugada, à noite, né? No momento que ele não está sendo utilizado. Ou o uso de um grupo de replicação de arquivos, onde a gente pode escolher alguns servidores que vão ser replicados num determinado momento, ou alguns servidores que vão ter, por exemplo, a replicação explícita, e alguns servidores que vão ter a replicação retardada. Então a gente consegue delimitar, a gente consegue implementar. Isso vou fazer uma escolha. Quais servidores vão ser replicados explicitamente e quais servidores vão ser replicados posteriormente, né? É uma forma de gerenciar, por quê? Porque a replicação por si só ela pode também ser um ponto de estrangulamento, já que todos os arquivos estão sendo salvos, se eles instantaneamente for salvo nos demais servidores, se for replicado nos demais servidores, a gente pode estar gerando uma carga de rede aí sem necessidade. Então o que a gente precisa? Qual é o melhor formato? Não existe o melhor formato. O melhor formato depende do que você quer implementar. Se você acha que a performance e a confiabilidade, desculpa, vocês acham que a confiabilidade é o ponto principal do seu sistema distribuído? Se é confiabilidade, você tem que fazer a replicação explícita para garantir que aquele arquivo esteja naquele momento já em outros servidores. Mas se você acha que a performance é mais importante, por exemplo, talvez o uso do grupo de replicação, onde você escolhe alguns servidores, seja melhor, né? Para não gerar aquela carga excessiva na rede que a replicação explícita traz. Ok? E por último aí nós temos o RPC, né? Vamos lá.
RPC é um meio, de uma forma de troca de mensagens, né? Ou seja, uma chamada para um procedimento remoto. Ou Remote Procedure Call. Como funciona lá? O cliente, né, a máquina cliente, o usuário, ele faz uma chamada para o servidor através de parâmetros, né? Lá no kernel, no stub do cliente, nós fazemos um empacotamento de parâmetros baseado nas regras convencionais de rede, né? Um empacotamento lá top-down. Nós temos lá depois o envio, a requisição, né, para o servidor. As trocas de mensagem lá, sim, ACK, sim, né? Aí nós temos desempacotamento de parâmetros, né? Aí sim faz a chamada do servidor de determinado serviço. Fazendo a chamada, empacota os parâmetros e responde para o cliente. Como isso? Aí vem aqui um exemplo, né? Nós temos uma soma, um procedimento lá, onde nós chamamos uma soma. Nós chamamos uma soma lá, soma 38. O procedimento soma, ele não está no cliente, o procedimento soma está no servidor. Então nós fazemos o empacotamento desses parâmetros e o servidor é quem vai realizar o processo, quem vai executar aquele procedimento, né? Ou seja, eu vou retornar aqui o A mais B, que é o que eu chamei aqui, soma 38. Então ele retorna o resultado aqui. Ok? Sem dúvidas? Mas temos um problema em RPC, que é a chamada do procedimento. Ou seja, quando apresenta problemas de rede, como que eu vou fazer o tratamento? Né? Então, para isso, a gente faz uso de algumas semânticas. Uma das semânticas é a semântica de um domingo uma vez. Ou seja, uma requisição ela é feita pelo menos uma vez até N vezes em que quem decide é o programador. Quantas vezes eu faço a requisição? Mesmo com a presença de falhas? Semântica de no máximo uma vez. Semântica de no máximo uma vez, eu faço a requisição uma única vez. Se ele não responder, o usuário tem que fazer essa requisição novamente. Ok? Nós temos um meio de não garantir absolutamente nada, ou seja, o servidor vai ficar tentando, o cliente e o servidor vão ficar tentando essa comunicação até que ela aconteça, e o semântica é tudo exatamente uma vez, que ela, na verdade, é uma utopia. A semântica exatamente uma vez teria que nos remeter uma resposta independente de falhas ou não. Então, é utópica essa semântica aqui. E quando o cliente sai do ar? Né? Quando o cliente faz uma requisição e sai do ar, aí nós temos um problema, né? E aí, como a gente vai tratar essa requisição órfã, esse processo órfão que foi requerido? Nós podemos fazer através do extermínio, ou seja, o cliente saiu do ar, né? Então nós temos um processo que vai gerenciar uma forma de aniquilar todos aqueles processos que não tem mais pai, que são órfãos. Nós temos a reencarnação, onde ele vai fazer uma verificação de todos os processos que foram enviados, vai verificar quais foram quais estão órfãos e vai tentar uma resposta novamente quando aquele cliente voltar ao ar. E nós temos a reencarnação branda, né? A reencarnação branda, na verdade, ele é quase o mesmo processo, só que ele não responde já diretamente para o cliente novamente. O que ele faz? Ele envia uma requisição para o cliente para que o cliente faça a requisição daquele serviço novamente. Ele avisa o cliente, ó, você já fez uma requisição, você saiu do ar, agora eu peço que você faça a requisição novamente. Que é diferente da reencarnação. A reencarnação ele reencarna mesmo, né? Ele vai lá e responde, tenta responder o processo do cliente. E nós temos um meio de tratamento através da inspiração, ou seja, um arquivo lá que um processo que você requeriu, ele tem um tempo de resposta. Se
se aquela resposta não acontecer, eu venho e extermino aquela requisição. Eu encaro aquela como órfã. O grande problema aqui, ó, é a escolha desse tempo, né? Já que nós temos outras situações que têm que ser consideradas, como por exemplo, o tráfego na rede pode estar alto, e isso pode ter uma demora da resposta, mesmo que o cliente esteja no ar. Então temos outras circunstâncias que têm que ser pensadas. Pessoal,